Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixe o like e compartilhe. Valeu! No primeiro momento do anime, vemos uma mulher sendo consumida por forças obscuras, e como último pedido, ela entrega uma esfera com o número 10.000 cravado nela para sua filha, e pede para que encontre o lendário Barão Vermelho. E logo depois, sua mão aparece com o número 0, e ela se vai. Depois, vemos o presente, onde essa mesma menina estava numa cidade muito distante da sua, contando que procurava pelo lendário Barão Vermelho, que parecia ser somente um rumor. De repente, ela e mais algumas garotas são abordadas por Lich, o que parece um pedinte estranho da cidade. Ele persegue ela por mais alguns momentos até ser golpeado por uma mulher no caminho, que era dona de um bar, e convida a garota para comer, e ela até oferece comprar um pouco para Lich. Ela se apresenta como Ina, e conta o porquê de estar ali, dizendo que sua mãe foi sugada para o chão. E então, a dona do bar reconhece isso como o abismo. Todas as pessoas têm números cravados em suas peles, eles são o que determinam se suas funções de vida estão sendo bem exercidas, ou não, e caso ele chegue a 0, você é sugado para o abismo. Além disso, é dito que não se pode desobedecer uma regra de alguém com um número maior que o seu. Com isso, ela tenta deduzir porque seu número é 441, e ela diz que é provavelmente o quanto ela andou, buscando pelo Barão Vermelho. Ela pergunta sobre ele, e diz que ouviu que estava ali naquela cidade, mas os moradores dizem nunca tê-lo visto. De repente, um sargento chega ao local, e ele possui uma estrela branca em seu rosto, assim como o lendário Barão Vermelho, e ele se diz ser ele, e Rina se junta a ele. A situação com o tal barão não ia das melhores, e só piora quando ela mostra a esfera dada por sua mãe, que é chamada pelos soldados de cédula. Ele pergunta se ela é portadora de uma cédula, e de repente, começa a atacar para que dê a ele. Porém, ela contesta isso com seu contador, que é maior que o dele. Porém, ele apela para a aposta de estrelas, e como ela não tem nenhuma, ele não tem que obedecer a ela. Com isso, ele usa isso a seu favor, e rouba os números do contador dela, que é a consequência de um apostador de estrelas perder. Depois disso, ele revela que não é Barão Vermelho coisa nenhuma, e que o homem que ela procura já deve estar morto, pois a guerra que ele se consagrou uma lenda, foi há 300 anos. Mas quando ele ia tomar a cédula dela, Lich chega ao seu resgate. Ele mostra seu contador, menos 999, e contesta a aposta de estrelas do sargento. Eles começam um combate, e o sargento golpeia ele como se fosse mais forte, porém, um de seus soldados o avisa de que se o contador dele é negativo, há algo impedindo isso, ele é portador de uma cédula. E depois de dizer para Rina que os barões são somente assassinos, e não heróis, ele confronta o sargento para que devolva o contador de Rina mostrando a lâmina de sua espada, com uma estrela branca e um contador de 5.700, sendo o número de inimigos que ele derrotou, se revelando como o lendário Barão Vermelho. O segundo episódio começa contando a história de uma guerra, a Guerra dos Abandonados. Esses confrontos sangrentos foram marcados pela aparição dos barões, os heróis que cravaram um número de inimigos derrotados em suas armas, mas desapareceram com a volta da paz. Mesmo com ele se revelando, o tal sargento diz que ele é um impostor, pois o barão viveu 300 anos atrás, dando até esperanças para os soldados. Contudo, é inútil, e eles sequer tocam no barão. E somente com seus passos, ele consegue derrubar todos ali. Enquanto ele espancava o sargento, a dona do bar explicava sobre o barão relampejante do número 999 negativo. Ela diz que seu número é esse pois é o número de vezes que ele foi rejeitado por garotas. Ele dá um grande pulo e se mantém voando nos céus, e Rina abre os olhos, pois os manteve fechados durante a luta, e ela promete que vai comprar comida para ele depois dali, e ele promete que vai recuperar seu contador. E no fim, o sargento é derrotado, e as mãos do abismo arrancam o número de seu rosto quando ele declara que perdeu, e os coloca no contador de Rina. Depois, ele parece se revelar como um grande vilão, pegando a cédula dela e dizendo que o barão que ela procura não é ele, e vai embora com a última lembrança de sua mãe, mas dá de presente de consolo um boneco de ursinho. Porém, no fim do dia, ela se encontra com Nana, a dona do bar, que fala para ela ficar com aquele boneco e ver o que acontece, e ele de repente estoura em confetes, com sua cédula lá dentro. Ela explica que ter uma cédula é um crime grave por aquelas bandas, e que ele a mascarou para ela não ter problemas. Ela corre por toda a cidade para encontrá-lo, mas ele já estava indo embora. Ela diz que o procurou por tanto tempo, que todos esses anos foram tão difíceis procurando por ele, e que ele prometeu comer com ela, mas mesmo assim ele se vai, deixando um coração partido seu contador em menos 1000. E no fim do dia, um dos soldados da luta passada encontra. Ela o teme pois pensa que ele vai pegar a cédula, mas não é nada disso.
Ele diz que finalmente testemunhou o Barão Vermelho, e que poderia relatar ao seu verdadeiro comandante. Ele pega uma escuta e fala que o encontrou, e que está vivo, Lich Ba. No dia seguinte, vemos Nana sendo interrogada por alguns soldados sobre a cédula que eles ainda acreditam estar com Lich, e que realmente é estranho aquele soldado que encontrou Hina não ter a denunciado. Depois da abertura, vemos o que parece uma cidade distante com alguns oficiais, e vemos a Sargento Lin e o Sargento Perry. A Lin parece muito caridosa com todos, propondo uma ação para criar um parque para crianças, sendo que Perry diz que eles construíram um ponto de idosos há pouco tempo atrás, e ela ajuda diversas pessoas no caminho. Eles conversam e descobrimos que desde que ela foi designada para lá, nenhum bandido apareceu e o lugar é muito pacífico, e seu contador aumenta quando ela ajuda as pessoas, porém ela ficou estagnada por não pegar nenhum criminoso. E então, Perry mostra o cartaz de procurado de Lich. E no caminho, coincidentemente eles encontram uma pessoa usando uma máscara. Lin insiste que ele atire, mas ele diz que não pode tirar pois tem medo de mostrar seu rosto a mulheres, pois foi rejeitado 1000 vezes, e mostra seu contador. Depois, Perry propõe que ela saia com ele num encontro para ajudar ele a ver se seu contador sobe. Ele pega um livro sobre como ter encontros, e conforme eles vão seguindo essas etapas, o contador realmente reage, mesmo que não estivesse dando tão certo. O próximo passo era um pouco mais complicado, atravessar uma ponte junto do homem mascarado, pois dizia a Perry que isso ia ajudar. No meio do caminho, Perry propositalmente sacode a ponte só pro mascarado ter motivo de se jogar em cima dela. Contudo, a um dos pisos cede, e ela cai, mas o mascarado a segura. Depois eles continuam com mais algumas coisas, mas o Perry revela que sim, ele é o cara do cartaz. Era muito óbvio. Depois disso ela começa a atacá-lo, mas com algumas provocações falando que dava pra ver suas roupas íntimas a cada chute que ela desce. Com Perry confirmando isso, ela se desestabiliza e ele foge. Enquanto isso, Hina ajudava Nana no bar, dizendo que eles iriam atrás de Lich quando tivessem o dinheiro. E elas têm uma visita, um tenente. Ele pergunta para Nana sobre Lich, que mente novamente, porém, dessa vez ela é forçada a falar, tendo tudo destruído com uma magia. E depois o exército vai atrás de Lich. Depois, Hina questiona o que é aquilo, magia como nos contos de fadas. E Nana diz o porquê das cédulas serem crime, por esse motivo, esse poder. E o exército segue em direção ao leste. Lin e Perry continuavam a entregar os folhetos, e Lin disse que estava mal pois sua chance de pegar um criminoso grande e ser promovida escapou. Ela quer ser promovida para ser uma oficial e conseguir trocar de uniforme para parar de mostrar as roupas íntimas. Depois, o mascarado com roupa de pudim reaparece, e causa uma grande confusão em toda a cidade, mas consegue despistá-la. Enquanto isso, Hina e Nana estavam resolvendo as coisas para consertar o bar e partir, agora com Hina sendo uma funcionária oficial de Nana. Enquanto isso, Lich observava todos da cidade, que, mesmo com um criminoso à solta, parecia ainda pacífica. Mas Lin estava se enrolando em diversas tarefas, e sem querer quebra uma boneca de uma garotinha, e para tudo, até a perseguição só para tentar consertá-la, e de repente, o mascarado com roupa de pudim chega, pede a boneca, e a conserta, e termina com uma divertida perseguição pela cidade. No meio da perseguição, Lich para, mas agora sério de verdade, e de repente algo o atinge. Depois, vemos que é o primeiro-tenente Jail que fez isso. E quando Lin vai verificar se Lich está bem, ele se revela intacto, e é atacado pelo exército, que não é muito efetivo, e ele fica bem bravo quando atacam Lin, e eles cessam. E depois de uma explicação de Lin sobre o porquê estão ali, Jail começa a atacar Lich. Ele consegue se virar por um tempo, mas quando tenta fugir, é pego. E quando é cercado por Lich, ele revela seu verdadeiro poder, que não era 900, e sim 12.500. O combate começa a esquentar, mas Jail se mantinha sempre no controle, e tiveram até momentos em que eles lutaram mano a mano. Mas no fim, Jail foi vitorioso e conseguiu prender Lich. Depois disso, ele só queria um tempinho para algumas perguntas. E ele começa perguntando se ele era do exército como ele, pois o estilo de combate que ele usou quando estava desarmado, é ensinado na academia militar. E depois, ele pergunta quem ele realmente é. E quando ele ia ser torturado por se recusar a falar, Lin entra na frente para protegê-lo. Com isso, Jail é super grosseiro e ignorante com ela, fazendo com que o povo e até Lich se revoltassem. Ele diz que conseguia cortar o ferro facilmente, mas não queria destruir a cidade. Depois disso, ambos entram em um embate entre suas verdadeiras forças, e depois de uma lição de moral para Jail sobre Lin, eles a põem em risco, mas sendo salva por Lich. Depois disso,
ele a entrega para Jail e foge dali. Jail retorna com Lin lá para cima, e se arrepende, criando o parquinho para as crianças. Mas o episódio termina com o questionamento de Jail sobre Lich, até quanto o poder dele pode chegar. No começo do 6º episódio, vemos que Hina finalmente encontra Lich, e eles sentam todos para conversar. E é óbvio que ele estava com fome, mas Nana não ia dar comida de graça para ele, e fez ele trabalhar junto de Hina, mas ela fez um lanchinho para ele. Porém, quando ele ia comer, uma pessoa passa num avião completamente descontrolado, e quando ela vai cair do penhasco, Lich consegue pegá-la. E depois disso ela o examina de uma forma muito peculiar. Ela se apresenta como Pelmo e leva eles dois até sua oficina. Lá, ela diz que é seu sonho criar a máquina voadora, e fazer com que todos possam voar livremente pelos céus. Porém, é citado que qualquer pessoa que for pega tentando voar é presa e executada rapidamente, sendo um crime gravíssimo. Mas ela não desiste fácil assim, e com a ajuda de Lich no desenho da máquina, ela começa a fazer as mudanças e deixa os dois do lado de fora esperando. Ela completa as mudanças, mas não conseguiu decolar pois o exército estava lá, já que ela havia feito inúmeros testes com outras máquinas. E como reação, Lich saca sua espada, mas não golpeia ninguém, e sim o avião. Pelmo não diz nada, pois entende o porquê disso. E quando questionada, ela fala que só estava tentando reconstruir um moinho de vento. E no fim do dia, com eles conversando sobre como ela podia tentar de novo depois, porém, suas tentativas haviam acabado, e vemos seu contador indo a zero. Ela é sugada para o abismo, mas não faz nada, e deixa acontecer. Hina tenta salvá-la, mas uma das mãos do abismo tenta golpear, e Lich a bloqueia, mas quando faz isso, sente algo estranho, e no fim, Pelmo acredita que um dia eles vão se encontrar de novo, e lá embaixo ela pode realizar seus sonhos, e ela parte. Mas tem outra preocupação agora, Lich estava muito mal. No dia seguinte, eles saem para caminhar na cidade. Porém, ele é parado por Lin, que finalmente o encontrou. Ela o algema e diz que vai prendê-lo, mesmo depois de agradecê-lo por ter a salvado. Com isso, Lin e Hina se conhecem, e falam sobre o que passaram com Lich, que foge daquela situação, mas é derrubado por Nina, que fala para deixar com ela para resolver essa situação de duas mulheres e um homem. Ela propõe uma competição culinária para disputar por Lich, e ambas topam por livre e espontânea pressão, e vão coletar os ingredientes. Enquanto Lin volta com alguns legumes e verduras, Hina volta com 2 animais mortos e começa a dissecá-los ali mesmo. A competição estava chegando ao final, e ninguém estava conseguindo acreditar que a comida de Hina estava sequer comestível. E na hora de experimentar, Lin vai primeiro com seu ensopado, que ele disse estar ótimo. Na hora de Hina, ela leva um prato que parece mais um veneno, mas ele prova e começa a comer sem parar, dizendo que está ótimo. Mas sob pressão, Lich tinha que decidir quem foi melhor na cozinha, mas de repente, tudo é interrompido por Iron Jail, que chega ali para fazer algumas perguntas, e espanta toda a multidão. Eles começam um combate ali mesmo, mas ambos pararam quando tomam uma bronca de Nana dizendo que eles quebraram tudo ao redor, e o episódio termina com todos bebendo e comendo à luz do luar. No começo do episódio seguinte, vemos a equipe de Jail indo a uma cidade que foi atacada, que estava em ruínas e sem sobreviventes. E havia algo muito estranho, um grande buraco que parecia um vácuo. Lin diz que aquilo poderia ser parte do abismo, mas o pensamento é cortado por Pele, que avista um sobrevivente. Ele parecia muito em choque, e contou tudo o que aconteceu. Nesse dia pacífico, o lago de repente foi substituído por esse buraco, e dele surgiu um demônio voador que destruiu e queimou a todos. Depois, eles levam o sobrevivente para longe e Jail pensa sobre o voo, já que é uma prática proibida e ele não conhece nenhum portador de cédula ou militar que voe. Porém, há uma pessoa com essa fama. Lich estava com Nana, trabalhando para comer, mas eles foram interrompidos por Jail e sua equipe, que buscavam cuidados médicos para o sobrevivente, e depois de colocado em repouso, Lich estava até tentando ficar de boa com Jail, mas ele não parecia de bom humor. Ele para interrogar Lich, ele diz que sabe que não foi ele, mas pergunta se ele conhece algo sobre o abismo, mas o método normal de interrogar não é muito efetivo agora. Então Jail pega um saco enorme de ouro e pede toda a napita que Nana tem. Eles começam a beber toda a bebida rapidamente enquanto Jail faz perguntas para ver se o álcool faz Lich falar algo. O confronto deles fica cada vez mais sério, e eles bebem cada vez mais, até que os dois desmaiam. Porém eles são acordados por um grande tremor, aquele mesmo buraco surgiu na cidade. No meio do som atormentador que surge desse vácuo, Lich parece reconhecê-lo,
e pede para Jael mandar todos embora dali agora, mas já é tarde. Elite diz que não é possível aquilo ainda voar, pois todas foram derrubadas na guerra, e de lá, um helicóptero surge. O helicóptero ataca, mas Jael consegue repelir os tiros, mas não a bomba, mas uma das paredes de ferro aguentou toda a explosão. Elite começa a dar ordens para todos, para prevenir o ataque do helicóptero, e Jael contesta falando que ele não pode fazer isso, até que ele mostra sua patente, 3 estrelas brancas, um coronel. Ele parte para cima do inimigo, e quando ia golpeá-lo, as mãos do abismo param ele, as mãos que decidem tudo em Alcia. Porém, elas também estavam atrás do helicóptero, mas não deixavam Elite agir, e ele golpeia as mãos novamente, ficando daquele mesmo jeito de antes. Porém, o exército é proibido de atacar as mãos, chamadas de Alf, e todos que quebrem essa lei serão sentenciados à morte. Mas, Jael guarda seus óculos e diz que os perdeu, pois sem ver nada, não é crime, e ele começa a atacar o helicóptero juntamente de Elite, até que todos fingem não ver nada para atacar junto. Até que uma brecha é formada, e Elite tem a chance, mas quando vai atacar, ele fica em choque com algo dentro do helicóptero, mas mesmo assim ele cai, por uma guerreira que o derrubou. Ela ameaça Elite, mas ele a reconhece, Sonorara, e ela atira em Jael. Mas ele não é a única vítima, e Sonorara começa a matar todos, se revelando como o barão lendário da perseguição. E mesmo que Elite tentasse muito, ele não conseguia derrotá-la, e eles foram abordados também pelos soldados de Sonorara, chegando até a ameaçar uma criança somente para que Elite ficasse do lado dela. E no último momento, quando é feito o disparo, todos os soldados morrem, e foi matando um por um numa velocidade extrema, se autodenominando de Plunderer. Elite confronta Sonorara, e ambos apostam todas as suas estrelas. Eles começam o combate, e Elite parecia estar perdendo, porém, algo muito ruim acontece. Elite começa a despertar seu poder máximo, e seu contador é multiplicado 10 vezes, despertando o poder do Barão Vermelho. Nana avisa para que todos saiam de perto, pois aquele não é mais o Elite. Quando ele libera os poderes, ele é tomado por outra personalidade que somente mata. Ele começa a virar o combate facilmente, derrubando Sonorara, fazendo com que seu contador desça. Ela também estava sendo controlada por algo, e ela volta a si, mais tarde demais, pois seu antigo comandante está pronto para matá-la, e Nana deduz que eles fizeram isso com Sonorara justamente para ele voltar a ser o que era antes. E depois de um flashback de Sonorara, ela ia morrer, mas foi salva por Jael, que se levanta mesmo debilitado, somente para confrontar Elite. Ele consegue repelir os ataques de Elite, pois seu ferro é sua convicção, e naquele estado de Elite, uma espada sem convicção não consegue cortar seu ferro. E com isso, Jael usa sua segunda cédula, com mais de 40.000 no contador. A batalha foi árdua, mas no fim, Jael consegue derrotar Elite, que quando cai, volta a si. E Jael também cai, e na cena final, vemos o general Shimeman, o homem que articulou todo esse ataque, falando com aquele mesmo infiltrado que as coisas deram errado, mas ele não estava preocupado, pois o plano estava só começando. No começo do 11º episódio, Elite diz que fez amizade com Alf, porque só tem um jeito de resolver a aposta de estrelas entre ele e Sonorara, mas eles não podem resolver isso, e enquanto isso, Jael havia sido convocado. Lá, ele se encontra com o sobrevivente do primeiro ataque, e mais tarde, vai encontrar o Comandante Supremo. E então, é revelado que ele é muito carinhoso com Jael, pois é seu pai adotivo. E então, ele questiona sobre os homens de preto que tentaram massacrar a todos, e o comandante diz que eles estão servindo a família real, não a ele. Eles são chamados de Unidade de Serviços Especiais. Mas então, Jael pergunta sobre Elite e sua alteração do contador com aquele enorme poder. O Comandante Supremo diz que os barões são assim mesmo, foram humanos cirurgicamente modificados para ter uma maior afinidade com as cédulas, que lutaram na Guerra dos Abandonados há 300 anos atrás e não deixavam nenhum inimigo de pé, sendo Litbal o líder dos Barões Vermelhos. Ele diz também que só sobreviveram até hoje provavelmente por algum efeito colateral da cirurgia. Mas depois disso tudo, seu pai pega sua mão direita e lhe pergunta se ele está escondendo Litbal ou não, e ele diz que não, mas um número de seu contador desce, pois mentir vai contra suas convicções, e seu pai percebe. Mas deixando isso de lado, ele fala o motivo da convocação de Jael. Ele está lá pois eles atacaram Alf. Jael retorna, e só encarando os olhos de Elite, ele entende o recado. Porém, do lado de fora, lá estava ele, o sobrevivente, que na verdade, era o infiltrado. Ele vai prender Elite e incapacita todos no caminho para que não impeçam, até que Nana dá um tapa na cara dele e bota moral,
falando que ele sempre segue suas convicções mas não consegue tomar as próprias decisões sozinho. E então, depois desse discurso, Nana revela seu verdadeiro poder, com uma estrela branca ao rosto. Ela transporta todos para o passado. Há 300 anos atrás, eles vão para o mundo moderno, no meio de uma cidade, mas eles não fazem ideia do que é aquilo tudo. E passando por eles, vemos Sonohara se encontrando com Lich, e ambos estão muito diferentes. Eles entram na escola, e acham tudo muito estranho, e percebem a alta tecnologia dali, mesmo que eles tivessem voltado 300 anos. No meio de tudo isso, eles conhecem alguns alunos específicos, próximos de Lich, alguns mais legais que os outros. Depois, eles descobrem que estão em uma academia militar, pois o país corre sério risco de uma guerra, até que o diretor e comandante supremo chega para falar, Major Shimeman. Ele começa a ler uma história sobre a lebre e a tartaruga, e alguns alunos começam a falar muito e rir disso, e são parados por uma bala na cabeça. Todos se desesperam e tentam sair correndo dali, mas a ordem é clara, somente silêncio. E quando Rina estava sob risco de morte também, ela é salva por um daqueles alunos esquisitos. E o outro, Lich desse mundo, ameaça o diretor com um graveto, mas sem intenção de matar, até porque era um graveto, mas ele disse para matá-lo ali, ou a garota morria, e mesmo assim, ele se recusa a matar qualquer pessoa. E assim, a assistente chega e fala para deixar todo mundo descansar. Na verdade, eram balas de tinta, e era somente um teste. Conversando com o capitão, o diretor fala que achou Lich muito interessante, por ter agido antes de todos, até antes do menino com a espada, atacando o líder. E eles pensam se ele pode ser um potencial candidato para uma tal equipe. Depois, o grupo deduz que foi ali que tudo mudou, onde fez Lich ser o que ele é hoje, caso contrário não estariam ali. Eles vão à biblioteca usar o computador, o que Perry magicamente sabia fazer por algum motivo. Eles pesquisam, e descobrem algo sobre Alfin, até que o capitão interrompe dizendo que Alfin foi um deus que caiu na Terra, construído para fazer tudo aquilo que a população quer, pelo voto, como uma assembleia divina. Porém ele diz que eles estão em paz só até certo ponto, e ele se retira. E agora a função deles era essa, descobrir toda a origem de Alcia 300 anos atrás.